Abra sua Bíblia, querido, comigo, sem mais delongas, vamos à palavra do nosso Senhor. Hoje eu quero expor aos irmãos alguns versículos de 2 capítulos de Coríntios, 1 Coríntios. Nós leremos a partir do capítulo 1, do verso 10 em diante. O texto diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa do Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, e esse é o maior privilégio que nós podemos ter nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor a revelou a nós. Obrigado porque nela podemos te conhecer mais. Obrigado porque nela podemos perceber a nossa pequenez e quão carentes do Senhor nós somos e quão desesperadamente cada um de nós estamos pela sua salvação. Peço que o Senhor esteja nesse momento, abrindo os nossos corações, ouvidos e mente para aquilo que o Senhor falará a nós. Quanto a mim, Pai, miserável pecador que sou, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me purifique, que eu possa ser achado, Pai, digno de pregar a sua palavra, pelo sangue derramado do Cordeiro e pela ação poderosa do Espírito Santo em minha vida, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queridos Coríntios, essa carta a qual Paulo escreveu, dividida em duas, muitos comentaristas dizem que são 3 destas cartas. Paulo, quando escreve a estes irmãos, ele os conhecia, ele tinha estado com esses irmãos, ele tinha presenciado de certas situações com esses irmãos, e agora ele escreve diretamente a esta igreja. Corinto era uma das cidades mais relevantes daquele contexto. Essa cidade, ela ficava na Grécia e ela tinha 2 portos, ou seja, era um local onde tinha uma grande concentração de pessoas. Dia após dia, manhãs após manhãs, tarde após tardes, barcos e mais barcos se achegavam a esses portos e pessoas saíam de todo mundo em Corinto. Aquela cidade era uma cidade estratégica para Paulo e para o reino de Deus. É muito interessante quando nós observamos a maneira como Paulo cumpre a missão do nosso Senhor, tendo em vista ele ser um dos maiores missionários de todos os tempos, se não o maior. Paulo, ele é extremamente intencional em escolher cada um dos passos os quais ele dava e as cidades as quais ele visitava. Importante nós destacarmos que todas essas escolhas, elas sempre eram dadas pelo direcionamento do nosso Senhor. Então Deus dirigia a vida de Paulo para que ele pregasse a mensagem de Deus em lugares específicos, em lugares onde havia grande concentração de pessoas e lugares onde essas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, elas poderiam se dirigir a todos os cantos do mundo, levando a mensagem da salvação a todas as pessoas. Quando Paulo escreve essa carta, e esses 2 primeiros capítulos que eu li aos irmãos, ele já havia conversado com eles anteriormente, já havia se apresentado a eles, e agora ele começa a dizer como ele se achegou até aqueles irmãos, e como foi o seu ministério durante o tempo que ele esteve com eles. Importante nós entendermos que o pano de fundo desse diálogo que Paulo está tendo com a igreja que estava em Corinto, é um diálogo que sucede à visita de Paulo a Atenas, que está lá em Atos no capítulo 17, quando Paulo ele prega lá no Areópago, junto dos estoicos e dos epicureus, e os confronta, dizendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, aquele que nos sustenta, aquele o qual nós existimos, nele nós vivemos, e para ele nós faremos todas as coisas. Paulo, quando ele sai dessa cena, então ele se dirige, levado pelo Espírito Santo de Deus, à cidade de Corinto. Ele continua pregando o evangelho, mas quando ele sai de Atenas, o espírito que estava dentro dele, e aqui eu estou falando na sua parte emocional, ele estava entristecido, afinal ele havia sido perseguido em Atenas. Muitos, ao ouvirem que Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição, simplesmente o abandonaram, riram da sua cara e saíram. Outros, porém, se converteram e almas foram salvas naquele lugar. Mas Paulo, como um homem pecador, como cada um de nós, se dirige a Corinto, mas agora já com um espírito um pouco abalado, talvez entristecido, ou a melhor palavra, desencorajado. Chegando lá, nós podemos dizer que a vida de Paulo foi de vento em polpa, mas não foi isso que aconteceu.
Porque quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar o Evangelho, e a palavra de Deus nos diz, lá em Atos capítulo 18, que ele pregava a mensagem dia após dia, mas as autoridades daquela cidade o repreenderam e os expulsaram da onde ele estava pregando, e então ele é recebido na casa de irmãos, e ele continua diariamente a pregar o Evangelho naquele lugar. Ou seja, da mesma medida como ele pregava o Evangelho, era a qual ele era perseguido. Lembrando sempre que a mensagem que Paulo pregava era de Cristo crucificado, e é isso que ele enfatiza. A mensagem do nosso Senhor é que o Senhor veio até nós, morreu pelo seu povo, ressuscitou e voltará para buscar cada um de nós. Paulo, então, ele leva essa mensagem a essas pessoas, e ele usa um termo que eu acho muito específico, e é o termo que eu quero mais usar com os irmãos nessa noite, que ele chama a pregação, a palavra da cruz como loucura. Então, para isso, o tema da nossa noite é a loucura do Evangelho. Nós podemos dividir esse texto, o qual nós lemos, em 3 partes. A primeira delas, nós observamos que essa mensagem a qual é loucura para todos aqueles que não são de Deus, é uma mensagem simples. Em segundo lugar, nós observamos que a loucura do Evangelho também compreende um pregador comprometido. E em terceiro e último lugar, a loucura do Evangelho compreende um testemunho poderoso. Já dei o spoiler da mensagem, se você quiser ir embora, brincadeira, fica aqui comigo que nós vamos discutir, conversar um pouquinho, refletir à luz daquilo que o nosso Senhor nos fala acerca disso. A loucura do Evangelho, queridos, compreende uma mensagem simples. Observe o versículo de número 17 do capítulo 1, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Capítulo 2, versículo 1: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Quero destacar algumas coisas nesses 2 versículos que eu li aos irmãos. A primeira delas é que o nosso Senhor, Ele incumbiu cada um de nós para pregar a sua santa palavra. O ofício do pregador, ele não pertence somente ao pastor, ao missionário, ao evangelista, ao expositor, mas pertence a cada um de nós. Perceba quando ele diz ali no versículo 17, não me enviou Cristo, ele está se referindo a si mesmo. Mas no capítulo 2, no versículo 1, ele diz o seguinte, que quando ele foi ter convosco, anunciando-vos o testemunho, ele não fez com ostentação de linguagem, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Paulo, ele deixa muito claro que essa mensagem, ela não é somente de Paulo para eles, mas como se ele estivesse passando um bastão para aqueles irmãos, para que assim como eles receberam a mensagem de Paulo, eles pudessem entregar esse bastão e passar essa boa nova ao maior número de pessoas que eles pudessem. Era esse o objetivo e o foco de Paulo. E quando Paulo, ele faz isso, ele destaca como ele faz isso. Ele diz que ele fez sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo, em todas as suas cartas, ele é muito objetivo, ele é muito claro em expor a palavra do nosso Senhor. Ele em nenhum momento fica usando de artifícios ou qualquer outra coisa para que a palavra de Deus ela possa ser talvez escondida atrás de termos científicos ou linguísticos comuns àquela época, para que as pessoas ao observarem a exposição dele pudessem dizer, esse homem é muito bom. Paulo, ele nunca se preocupou com isso. Tanto é que no capítulo anterior de Atos, no capítulo 17, quando ele está em Atenas, ele está discutindo com os homens, podemos dizer assim, os mais instruídos de todo o mundo. Afinal, a Grécia é o berço da filosofia, é o berço da sabedoria, onde homens começaram a se levantar para questionar o mundo, para refletir sobre a vida. Quando Paulo está entre eles, ele discute com os epicureus e com os estoicos, 2 classes de filósofos que eram muito conhecidos por saberem muito.
por saberem muitas coisas e por assim usarem de termos difíceis, a partir de uma retórica rebuscada, ganharem pessoas para o seu argumento, com o seu argumento. A Grécia, queridos, Atenas, também é berço de uma outra classe de filósofos, que eram os sofistas. Sabe quem que eram os sofistas? Eram homens que se dedicavam tanto, mas tanto a aprenderem a como comunicar uma mensagem, que eles começaram a serem tão bons nisso, que o conteúdo, a essência da mensagem se tornou algo acessório, e eles passaram a se empenhar tanto a fazer com que as pessoas fossem convencidas a partir das suas palavras, que com o passar do tempo, os sofistas começaram a ser vistos de uma maneira ruim, porque agora eles já não mais falavam a verdade, mas o compromisso deles era somente com a retórica, com as pessoas que os ouviriam. Paulo, estando em Atenas, em nenhum momento ele se rende a essa filosofia humana, mas pelo contrário, ele prega a palavra de Deus, a loucura do evangelho, de uma maneira simples, sem eloquência, sem ostentação de linguagem, de uma maneira a qual aquelas pessoas poderiam entender de uma maneira objetiva qual era essa mensagem do nosso Senhor. Paulo está lembrando a igreja de Corinto que nós não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus para que ela se torne atrativa às pessoas. E isso é muito comum nos nossos dias, queridos, e eu posso te dizer isso como um pastor de jovens. Durante muitas vezes eu recebi pessoas que se achegaram até mim e falaram: pastor, nós precisamos deixar o culto de jovens mais atrativo, nós precisamos pensar em técnicas, em estratégias, em qualquer coisa para que os jovens queiram vir à igreja. Vamos pensar, por exemplo, vamos fazer um sorteio. O pessoal vem aqui e vai fazer um sorteio, nada contra o sorteio, mas o objetivo central do sorteio. E aí, para que as pessoas venham à igreja, ou vamos pensar em outras coisas, vamos pintar a parede de preto, vamos botar luzes que ficam piscando, enfim, todas essas coisas que os jovens gostam, é sempre isso que eu ouço. Mas quando Paulo ele está nos falando a respeito da palavra de Deus, ele está indo exatamente contra este movimento. Não estou dizendo que é errado nós pensarmos em estratégias. O problema é quando nós depositamos a nossa fé, não na palavra do nosso Senhor, mas em estratégias para que as pessoas venham até Deus. Quando Paulo ele fala a esses irmãos, ele deixa claro que ele não precisou usar de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele pregava a mensagem da cruz de Cristo e apenas isto. Ele prega a palavra de Deus com simplicidade, com clareza, e assim então aqueles irmãos poderiam conhecer quem mais era o seu Salvador, quem era o seu Deus. Aqueles homens, os quais Paulo teve esse embate no capítulo 17 de Atos, nós observamos que eles usavam dessas estratégias para que o seu discurso fosse mais palatável aos seus ouvidos. E muitas vezes, queridos, nós acabamos nos tornando como essas pessoas, porque eu imagino que certamente existe alguém na sua vida que você tem o desejo de evangelizar. Talvez possa ser o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, seus filhos, enfim. Todos nós temos alguém o qual nós sonhamos com a sua conversão. E às vezes nós podemos incorrer no erro de pensar que nós precisamos tornar o evangelho mais atrativo para que essas pessoas se rendam ao evangelho. E esse erro, queridos, é um erro tão grave, mas tão grave, que muitas vezes nós podemos até trazer essas pessoas à igreja, mas elas não serão convertidas, porque se veio de nós, se veio de estratégia humana, elas serão no máximo convencidas. E isso é superficial, nisso não há transformação de vida, nisso essas pessoas brevemente deixarão a igreja. Nós precisamos entender, queridos, que quem converte, que quem transforma, que quem muda a história de pessoas é o Espírito Santo de Deus. Se nós cremos nisso, queridos, nós precisamos descansar no nosso Senhor. Nós precisamos nos ater à mensagem central do Evangelho, e nessa mensagem nós descansarmos e entendermos que daqueles que são do Senhor, nenhum será perdido,
porque até o último minuto o Senhor poderá o chamar para si e levantar assim todos aqueles que são os seus eleitos. Paulo, ele se recusa a pronunciar a sua mensagem em palavras persuasivas, de sabedoria, e ele sugere então que essa sabedoria, a qual ele se refere aqui, a qual ele usa, não vem de homens, não vem de filosofia humanas, mas vem do nosso Deus. Da mesma maneira, queridos, como Paulo, ele é chamado para pregar o Evangelho numa cidade relevante, pregar essa loucura do Evangelho, nós também somos chamados a sermos esses pregadores comprometidos. Em segundo lugar, o que compõe essa loucura do Evangelho é o fato de nós sermos pregadores comprometidos com a sua palavra. Versículo 17, de novo, diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Versículo 23 e 24, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como eu disse para os irmãos anteriormente, quando Paulo chega a Corinto, ele já é mais uma vez hostilizado. Assim como ele tinha sido hostilizado lá em Atenas, ele sai de lá, ele vai para Corinto e ele chega lá e mais uma vez ele é perseguido e ele é hostilizado. Essa era algo comum na vida de Paulo. Se você conhece a história dele, você vai ver que em vários momentos ele pregava a mensagem e ele era perseguido, pregava a mensagem e era perseguido. Mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e mesmo ele sendo esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele, nesse momento, quando chega em Corinto, ele chega desencorajado. Paulo estava desencorajado, ele estava desanimado, um homem o qual podemos dizer que sim, estava cansado de tantas perseguições. Queridos irmãos, lembre-se de uma coisa: quando Paulo é chamado pelo nosso Senhor, ele foi discipulado pelo próprio Cristo, isso ele relata nas suas cartas. Depois de ter passado aproximadamente 14 anos do chamado dele para a sua primeira viagem missionária, ele não teve vida fácil. Afinal, um dos principais judeus daquela época se levantar naquele mundo religioso e dizer que o Messias aguardado pelos judeus ao longo de toda a história é Jesus Cristo, os judeus olharam para ele querendo acabar com a sua vida, querendo matá-lo. De perseguidor ele se torna perseguido. A vida de Paulo em nenhum momento era fácil. Ele não tinha um ministério o qual ele poderia olhar para si e dizer: nossa, meu ministério é uma bênção, é confortável, é tranquilo. Não, a todo instante ele estava sendo perseguido, sendo ultrajado por outras pessoas. Mas é muito interessante nós vermos como o nosso Senhor Deus atua no coração de pessoas que estão desencorajadas, desanimadas, cansadas, ou talvez sem esperança de pregar a mensagem de Deus a pessoas. Observe no capítulo 18 de Atos, quando Paulo então, nesse momento, nesse mesmo sentimento, o próprio Jesus vem até ele. E olha o que Jesus fala para ele, capítulo 18, do versículo 7 ao 11, você pode projetar para mim, fazendo um favor, Tiago? Atos, capítulo 18, do versículo 7, olha o que Jesus faz com Paulo. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor diz a Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto, você pode ler comigo lá? Eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu não sei você, mas imagina você ter uma experiência dessa, a visão do próprio Cristo,
dizendo para ele: Paulo, eu sou contigo. Como dizem os jovens, a vida era zerada nesse momento, zerei minha vida, vi Jesus. Queridos irmãos, Jesus vem até Paulo para o fortalecê-lo, para animá-lo, para vivificar o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, pode olhar para mim. Todos aqui, todos nós somos chamados a pregar essa mensagem, todos nós somos chamados a pregar que Cristo vive. Mas muitas vezes na nossa jornada e na nossa caminhada, nós nos sentiremos assim, cansados, desanimados e desencorajados, acreditando que aquilo que nós estamos fazendo não está tendo efeito. Isso principalmente para líderes. Queridos irmãos, deixa eu te lembrar, o nosso Deus, Ele é o dono da seara. O nosso Deus é aquele que nos levantou, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos restaurou e que nos levou para nós cumprirmos a sua missão. Mas não somente isso, porque Ele poderia simplesmente nos largar nessa missão. Mas o nosso Deus é o Deus que é conosco. Ou seja, a mensagem de Jesus que penetra no coração humano, que transforma a vida, ela não vem de nós, mas ela vem do próprio Deus. Eu já vi tanta gente tão estudada, tão inteligente, que sabe tanto de tantas coisas, mas que não tem o poder de Deus na sua vida. E quando pessoas assim falam de Jesus, é como talvez um sociólogo ou um grande intelectual falando sobre Jesus. Mas da mesma maneira eu já vi pessoas simples, com uma mínima instrução, mas que quando abrem a sua boca para falar do amor de Jesus, imediatamente pessoas são transformadas. E o que é isso? É o poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia do nosso Senhor Deus, que habita em cada um de nós. E o nosso Deus é o Deus que é conosco, que nos fortalece em meio a essa jornada. Eu não sei como você está nessa noite. Talvez você esteja como Paulo, desencorajado, mas lembre, o Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele é contigo, que a missão não é tua, que a missão não depende de você, que a missão não depende das nossas estratégias, que a missão ela é do nosso Senhor, e aqueles a quem o nosso Senhor Deus pré-ordenou para a sua salvação, todos esses serão levantados no último dia como filhos do nosso Senhor, e nenhum deles será perdido. Se aqui fosse uma igreja pentecostal, a gente gritava aleluia agora, glória a Deus. Mas é essa a função, esse é o ofício do nosso Senhor, queridos. Terceiro e último lugar, queridos, nós observamos que o que compõe essa mensagem, a loucura do Evangelho, é também um testemunho poderoso. Observe comigo o capítulo 2, dos versículos 4 e 5. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você está vendo como Paulo ele está construindo esse raciocínio? Ele está pegando toda a filosofia humana, todos esses artifícios humanos, para que o Evangelho pudesse ser pregado de uma maneira mais bonita, mais encorpada talvez, e ele coloca todos eles no chão, dizendo que nós não precisamos dessas coisas, que nós precisamos é de uma demonstração do Espírito e de poder. Paulo, ele deixa claro que o que transforma a vida dessas pessoas é o poder de Deus. Não é um belo discurso, mas o poder do nosso Senhor. Queridos irmãos, quando o poder de Deus flui em nós, oportunidades aparecem em nossas vidas, para que nós possamos testemunhar desse poder. Lá na minha igreja em Ponta Grossa, tem um jovem casado, médico. Ele, quando fazia medicina, ele era um dos meninos mais perseguidos pelo fato dele ter sido um dos únicos cristãos naquela universidade. E ele conta que certa vez, depois de todos daquela sala saberem que ele era cristão, pelo bullying que ele sofria, pelo fato de professar a sua fé de maneira pública, ele conta que um homem, já um senhor, tinha os seus 55 anos de idade, ele chega para ele e fala: deixa eu te perguntar uma coisa, qual igreja que você vai? Ele estranhou aquela pergunta, porque aquele senhor, jovem senhor que o perguntava, era conhecido na sala por ser um ateu, alguém que o perseguia em algumas vezes, inclusive. E aí ele falou assim: eu vou
primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Aí ele falou o seguinte para esse jovem: é o seguinte, eu tenho um filho, e esse meu filho, eu quero que ele seja igual a você. Eu não acredito no teu Deus, não acredito na tua igreja, mas eu sei que naquela igreja você provou de coisas diferentes, e eu quero que meu filho prove dessas coisas também. Aquele homem não sabia falar de Jesus, não sabia o que tinha acontecido com aquele jovem, mas uma coisa ele sabia, que a vida dele era diferente, e que por mais que ele não acreditasse em Deus, por mais que ele não acreditasse na igreja, uma coisa ele queria para a pessoa que ele mais amava na sua vida, que ele crescesse como um filho de Deus. Aí eu te pergunto, o que é isso? É o poder de Deus. Poderosos testemunhos se levantam quando nós estamos cheios do poder de Deus. Olha essa outra história, que parece uma loucura. Isso foi antes de ontem, no domingo pela manhã. Hoje é segunda. Ontem nós fizemos um café para as mães lá na nossa igreja, e os pais que trabalharam, olha que bênção, os pais e os jovens trabalhando, servindo as mães. E aí temos um diácono na nossa igreja, o nome dele é Odair, deve estar até assistindo, um abraço, Odair. Mas o Odair, ele é um agricultor lá do interior do Paraná, e ele vai na nossa igreja no final de semana e serve como diácono. E o Odair estava me contando uma história que aconteceu na última semana. Ele, como sendo um agricultor, é alguém que depende inteiramente do tempo, das ações climáticas, para que a sua lavoura ela cresça e dê em frutos. O Odair conta que no Paraná está passando por uma grande estiagem, e as lavouras de soja elas estão sofrendo muito com isso, muito. E aí ele, certa vez, depois de ter plantado, a chuva não veio, ele sai da sua casa e ele vê que a sua lavoura estava molhada, mas muito pouco. Ele começou a pegar aqueles raminhos e ele começou a perceber que teria grandes problemas por aquela colheita, porque a chuva não estava vindo. Ele conta então que ele botou seus joelhos no chão, no meio daquela lavoura. Ele olhou para os céus e ele começou a clamar para que o Senhor tivesse misericórdia, para que o Senhor mandasse a chuva, para que o Senhor mudasse aquela situação, para que o Senhor prosperasse ele ali onde ele estava, para que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida. E aí ele conta que ele se levantou e ele viu uma nuvenzinha no céu, a qual tinha molhado aquela lavoura aquele pouquinho. E ele fala que depois daquela oração, uma outra nuvem começou a se juntar com ela, ela ficou mais robusta. E de repente uma outra nuvem se juntou a ela, ficou mais robusta ainda. E de repente começou a chover. Mas sabe o que é o engraçado dessa história? Ou melhor, sabe qual que é a loucura dessa história? É que choveu na lavoura dele e dos irmãos dele. Você acredita nisso? Na última semana, eles fazem uma competição no estado, se eu não me engano, eu não sei como é que chama, cooperativas rurais. E muitas fazendas, elas investem muito dinheiro para que elas sejam conhecidas pelo melhor fruto daquela região. O Odair, ele nunca fez isso, ele nunca investiu nisso, o interesse dele é só o sustento. E ele conta que os técnicos, isso tudo com visão de satélite, eles apuraram que de todo o Paraná, teve uma fazenda, na verdade 3 fazendas, que foram as que se destacaram. Adivinhe quem eram essas fazendas? A segunda delas era a do Odair. Ele colheu 228 sacas por alqueire. Eu não sabia o que era isso, ele me falou que é muito. Fui estudar, ele disse que é muito. Ele e os seus irmãos ficaram no pódio como as lavouras que mais frutificaram. Eu não sei o que aconteceu. Quando ele me contou isso, ele me contou com seus olhos cheios de lágrima. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a ação poderosa, o poder de Deus estava sobre a vida daquele homem. E esse Deus Todo-Poderoso derramou sobre ele essa bênção. E ele pôde nos contar esse testemunho poderoso. Queridos irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós confiamos no nosso Senhor, nós podemos desfrutar de cenas maravilhosas como essa. Paulo, quando ele fala a respeito dessa demonstração do Espírito e poder, ele usa 3 termos específicos. A primeira delas, ele fala, o termo é a demonstração, que significa que é uma prova irrefutável. Então, a ideia de um grande julgamento.
Então, quando o juiz está lá, as testemunhas são ouvidas e os advogados apresentam aquelas provas, por exemplo, imagens de vídeo, que são irrefutáveis, não tem como dizer que fulano não era fulano. A palavra demonstração aqui é esse tipo de prova, ou seja, essa demonstração é algo que é irrefutável, que quando você olha, você tem a plena convicção do que aconteceu ali. A segunda palavra é espírito. E a ideia ali é deixar claro que essa demonstração, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. A terceira palavra que ele usa ali é poder. Mas aqui essa palavra poder, ela tem um sentido mais amplo de que um milagre, como normalmente nós observamos nos evangelhos. Mas o poder aqui tem a ideia de como se o braço estendido de Deus tocasse em determinadas coisas. Ou seja, a ideia que Paulo está construindo aqui é que, assim como ele prega o evangelho de uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva, ele faz isso a partir de uma demonstração irrefutável de que é o próprio Espírito Santo de Deus agindo como se fosse a própria mão de Deus entre nós. É essa a ideia que Paulo está construindo aqui, ou seja, todos aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, que encarnam a loucura da mensagem do Evangelho, eles são como braços poderosos de Deus, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, para abençoar e abençoar e abençoar mais pessoas. Paulo, ele está deixando claro, que aqueles que são de Deus, são instrumentos poderosos do nosso Senhor. E é muito interessante que ele faz esse contraste durante todos esses capítulos daqueles que são de Deus e daqueles que não são de Deus, porque a loucura do Evangelho é para aqueles que não são de Deus. Mas sabe por que é uma loucura para essas pessoas? Porque, diz para mim, é loucura ou não é loucura nós vivermos a nossa vida acreditando que para você ganhar, você precisa perder? É loucura ou não é loucura você saber que o menor é o maior e que o maior é o menor? É loucura ou não é loucura você saber que aqueles que se exaltam serão humilhados e que aqueles que são humilhados são exaltados? Como que o mundo compreende essas coisas? Que os últimos são os primeiros, que aquele que senta lá atrás, quando ele vem à frente, é aquele que o Senhor dá a sua honra. É loucura ou não é loucura esse tipo de coisa? Como que o mundo interpreta a ideia de que para que nós tenhamos vida, nós precisamos morrer? Queridos, tudo isso é loucura para o mundo, mas para nós é convicção da fé que nós temos no nosso Senhor. É loucura ou não é loucura para o mundo nós pregarmos que para que existe um casamento onde homem e mulher se preservam para sua esposa? O mundo não acredita nessas coisas. É loucura ou não é loucura para o mundo você dizer ou abrir mão de ser corrupto, tendo em vista que você ganharia muito dinheiro com isso, mas que não agradaria a Deus por essa atitude? Para eles tudo isso é loucura, queridos irmãos. Nós precisamos entender que nós não vivemos pelo mundo, e que a maior loucura que nós podemos cometer na nossa vida é trocar o deleite e o prazer que nós temos no nosso Senhor pelas coisas desse mundo. Loucura para nós é nós acreditarmos que a nossa existência se resume ao que nós vivemos aqui e esquecendo que existe toda uma eternidade nos aguardando. Loucura para nós é nós acreditarmos que as riquezas, palácios que nós podemos construir aqui nesse mundo serão eternos, quando na verdade nós somos chamados a juntar tesouros nos céus. Loucura nós acreditarmos que nós teremos mais prazer nas coisas desse mundo do que no nosso Senhor. A mensagem da cruz, sim, ela é loucura. Que nós possamos nessa noite entender que o Senhor nos chama para nós vivermos a sua vida, confessarmos que somente Ele é o Senhor da nossa existência e que nós entendamos que a nossa prioridade é ter poder com Deus e não com os homens. Quem constrói o nosso ministério e as nossas vidas não é o nosso currículo, não são os nossos diplomas, mas a intimidade que nós temos com o nosso Senhor. Nós podemos ter todas as coisas desse mundo, mas se nós não tivermos o poder do nosso Senhor, de nada nós
teremos. Tudo que nós podemos conquistar para o reino de Deus será pelo poder do nosso Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar contigo nessa noite, nós teremos ainda um último cântico. Senhor, louvado seja o seu santo nome, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Obrigado por essa igreja, Pai, tão abençoada. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Amaury, pela vida do seu Lázaro, de toda a equipe pastoral, seminaristas, presbíteros, diáconos, por cada membro, por cada pessoa que pisou aqui neste lugar. Que o Senhor use-os poderosamente, Pai, como um farol aqui na Zona Leste, para que as pessoas que estão caminhando pela escuridão possam se render somente a Ti. Que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações e que possamos, Pai, viver isso que o mundo chama de loucura, mas que para nós é a convicção e a certeza de que nós cremos e vivemos para o Senhor. No nome de Jesus. Amém.